A pesquisa Ipsos-IPEC, divulgada ontem, aponta que 41% dos brasileiros avaliam o governo de Lula como ruim ou péssimo e 27% como ótimo ou bom. O restante deve ser regular. É a primeira vez no terceiro mandato do petista que o Instituto aponta uma avaliação negativa superior à positiva. Aí o que eu falei, já 30% avaliam o governo como regular e 1% não sabem ou não responderam. Rodolfo Maris, você imagine que de cada 10 pessoas que você pergunte, o que vocês estão achando do meu desempenho aqui no linha de frente? 4 digam, é péssimo. 3 digam, é irregular. E 2,7 falam, pô, eu tô gostando. Você ficaria feliz? Se esses 2,7 foram os irmãos... Eu só brinquei com você porque eu sei que os seus índices são altíssimos de aprovação. Pai, vou ser bem sincero, se esses 2% forem os 2 irmãos donos aqui, eu tô feliz da vida, graças a Deus. Glória a Deus por isso. Mas vamos lá, capaz, brincadeiras à parte, gostei da minha imitação, tá? 41%, né? Dizem que é ruim ou péssimo, muito puxado pelos seus ministros. Muito puxado pelos seus ministros. Eu não sei, no Lula 1 nós tivemos um presidente muito ativo, no Lula 2 também, só que o mundo mudou e talvez o Lula não tenha entendido isso, que ele precisa da força dos seus ministros. Nós não tínhamos, por exemplo, um STF tão aparente no Lula 1 e no Lula 2 e o mundo mudou e hoje quase todo mundo sabe quem são os 11 ministros. O que eu quero dizer com isso? Que nós temos ministros apagados, onde o Lula, onde a figura do Lula acaba ficando cada vez mais fragilizada toda vez que ele vem à mídia tentando apagar um incêndio. Ou seja, ele tem que ser o protagonista e, ao mesmo tempo, o coadjuvante dentro do seu ministério. Precisa ser acompanhado por pessoas que aparecem mais, que queiram lutar mais pela causa de suas pastas. Então eu entendo, Capês, que essa popularidade do Lula tenha caído também justamente por conta disso. Eu acho que a imagem dele vai ficando cansativa todas as vezes que ele vem e parece que não cumpre ali o texto que dá para ele, ele acaba falando o que vem na cabeça e muito por conta disso a sua popularidade tem caído. Agora, ô João Belutti, as pessoas também julgam pela imagem simpática que aparece do presidente? Ou é aquela história, né? Há 2 realidades na vida, a beleza do universo e o boleto que chega no fim do mês. Pois é. Os boletos estão chegando e não está dando para pagar as contas. A boletoterapia está complicada para a população pelo aumento como foi colocado, dos alimentos especialmente. Agora, esse terceiro governo Lula, que foi eleito com uma agenda negativa, anti-Bolsonaro, anti-tudo que estava aí, quer resolver... Todo mundo, lembrando que o Lula foi governo, o petismo, por mais de 16 anos. Então ele resolveu o Brasil que tinha sido destruído, né, pelo Bolsonaro. E agora o governo tenta emplacar o tal do PAC, né, que é uma marca que já fica negativa esse plano. Você falou que o Brasil foi destruído, você foi irônico, né? Foi ironia. Senão as pessoas depois você vai apanhar lá. Não, ironia, apanhar no chat, já devo estar sendo xingado. Porque o lulismo, né, o Lula diz isso, né, que o Bolsonaro destruiu em 4 anos tudo que o Lula tinha feito, ele, a Dilma. Inclusive insiste na tese do golpe contra a Dilma, todos os petistas insistem nessa tese, inclusive o próprio Lula, mas isso aí não é enquadrado como ataque às instituições, à democracia, nada disso. E como o Rodolfo colocou, você tinha nos governos anteriores do Lula a chamada intelectualidade junto com ele, né? Você tinha grandes quadros da USP, enfim, ali tentando dar um respaldo para o Lula e que eram conhecidos e eram das respectivas áreas. Hoje você tem um exército de desconhecidos. Se os ministros passarem a maioria aqui na Avenida Paulista, ninguém vai nem reconhecê-los. O próprio Lula tem dificuldade em enfrentar ambientes públicos, não o faz, porque sabe que a sua popularidade está embaixo e certamente é até maior do que a pesquisa. Ele fala a questão de mulheres, aí demite mulheres e coloca homens no lugar. Eu não sei até hoje o que o Fufuca sabe do Ministério do Esporte, por exemplo. Agora tem o Padilha, que era da Saúde, voltou, né? Agora tem a Gleice Hoffmann, então esses quadros mais chamados radicais totalitários do PT. Então, assim, o Lula está buscando a força nele, mas o que a sociedade observa é esse chamado encaixe, vamos colocar assim, entre Supremo, entre Judiciário e Executivo, e o Congresso demandando dinheiro. Me parece que o Lula hoje é o ator menos importante no governo, muito mais é o Judiciário e o Congresso do que o próprio Lula, que está bastante apagado. Ô Guilherme Mendes, agora, por que tem esta divergência entre os dados todos positivos do IBGE e esta sensação da população?
Porque você vê aqui na linha de frente é um programa democrático em que temos todas as vertentes, podem falar, uns mais socialistas, outros mais liberais, não importa, aqui o importante é o debate. E aqueles que, como você, se alinham mais a essa postura socialista, intervencionista, costumam dizer, não, mas está indo bem, nós estamos crescendo o PIB, nós estamos recuperando isso aqui, mas não é o que está aparecendo. Porque ao que você atribui essa dicotomia entre um mar de boas notícias, boas piadas e risadas e o mau humor da população? Capês, em grande parte, eu acho que é a questão da comunicação. O presidente tentou mexer nisso e, de fato, não conseguiu reverter, já que, como você bem colocou, existem notícias no campo econômico muito positivas. O crescimento do PIB, o menor desemprego histórico, acho que ha havido agora em dezembro do ano passado. Então, são dados econômicos que a gente pode até entrar numa outra discussão. Eu não acredito no dado. Eu não sou desses que negam, a princípio, nenhum instituto oficial e nenhum dado oficial, até porque são os mesmos que sempre vêm apresentando esses indicadores. Eu não vou por aí. Agora, essa comunicação talvez não esteja sendo bem feita. Por isso, o presidente tentou mudar e mudou o ministro para tentar mudar esse cenário. E a questão dos alimentos, da economia primária, isso faz muita diferença na percepção das pessoas se a vida dela está boa ou está ruim. Quando você vai ao mercado, como você bem falou, vai pagar um boleto e não tem dinheiro, a sua percepção primária é as coisas não estão indo bem. E a população está correta nisso. Então, o presidente perdeu 7 pontos de aprovação e aqueles que aprovaram foram exatamente os 7 que agora passaram a desaprovar. Eu não sei se isso é reversível num curto prazo ou num longo prazo, e eu estava vendo aqui a demonstração, me parece aquela polarização clássica do país. Católicos versus evangélicos, Nordeste e Norte versus Sudeste e Sul, a maior escolaridade versus menor escolaridade. A aprovação e a desaprovação estão exatamente nesses segmentos, é o que a pesquisa demonstra, não é? Então, assim, não me parece que mudou nada no cenário, a não ser que a economia não reaja muito fortemente, pode ser que esse quadro se consolide, mas também pode ser que não é? Ô, Davi Andrade, agora ele diz que fala dessa separação entre Norte, Nordeste, Sul e Sudeste, mas em Pernambuco e na Bahia a desaprovação do Lula supera a sua aprovação. E foram os estados na Bahia, foram estados em que ele teve uma enorme votação, 80%, 70% dos votos. Lá, né? Então, um percentual. Então, eu queria ouvir você rapidamente, que tem PEC de segurança pública chegando aí para o nosso debate. Mas eu quero te ouvir sobre isso. Rapidamente, se mudar o ministério inteiro, a desaprovação vai continuar. Inflação, a inflação de alimentos principalmente, que atinge o mais pobre. Essa é a percepção do bolso do cidadão médio, inflação, né? O nosso PIB, olhado sinteticamente, está ótimo, mas ele está hiperinflado, né, por gasto de governo e gasto de família. Não tem nada de investimento, nossa balança comercial não favorece. Então, o PIB é alto porque o governo gasta muito e não tem espaço mais para gastar. E inflação de alimentos, inflação de alimentos, inflação de alimentos. Esse que é o ponto. E essas políticas que se repetem no tempo, que já não tem mais qualquer fundamento, e o presidente Lula continua indo lá no primeiro mandato dele para criar política de crédito, aumento de crédito, tamanho pé de meia, vale gás e um monte de coisa aí para criar essa parafernália de crédito, crédito e crédito. Essa fórmula que não deu certo, e por isso que o governo Lula está sambando aí no seu modo avião, como dizemos. Muito bem. E olha, e as boas ideias